capítulo 5 de Mateus, tá bom? Capítulo 5 de Mateus. Tem Bíblias aí atrás, eu acho que não tem Bíblia, se puderem acompanhar a leitura. Uma coisa que eu recomendo aos irmãos sempre é anotar os textos bíblicos, estar verificando, se aprofundando nos estudos também em casa. À medida que a gente vai falando de versículos bíblicos, você puder anotar os versículos para verificar nas escrituras, para se aprofundar também. Amém? Sempre bom acompanhar a leitura do texto. Mateus 5, versículo número 8. Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo achou, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque queremos ouvir a sua palavra, queremos ouvir o teu ensino. Pai, fale conosco, o seu povo precisa de orientação, então nos orienta, nos dirija, que possa haver reverência à sua palavra, e a única voz que seja pregada aqui seja a sua palavra. Fale conosco, nos ensina, nos instrua, que possa haver tremor diante da sua verdade. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que é evidente nesse texto bíblico é o que? É a sua clareza, é a sua simplicidade. Jesus ele está trazendo um ensino, ele está falando sobre o Sermão do Monte. Ele conta, ele fala sobre várias bem-aventuranças. Ele chega nessa aqui e diz assim, olha, os limpos de coração, eles vão ver a Deus. Só que Jesus estava falando com uma galera que não tinha essa visão de pureza. Jesus está diante dos fariseus. Os fariseus, eles viam que a pureza estava relacionada com uma coisa exterior, como a roupa, a comida que eles comiam, a roupa que eles vestiam. E Jesus aqui, ele está falando assim, primeiro é que pureza aos olhos de Deus é uma questão interna. A pureza que Deus procura, ela é íntima, ela está dentro de vocês. Certa vez Jesus estava pregando numa casa, e Jesus começou a censurar as pessoas que estavam aí. Porque tinha um conjunto de fariseus, que eram os doutores, conhecedores da lei. Isso tem em Mateus 23, versículo 25. Jesus começa dizendo, ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapinas e de iniquidades. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior seja limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora é realmente formoso, mas por dentro estão cheios de ossos de toda imundícia. Nesse Isaías aí que Jesus vai falando, Jesus fala sobre as roupas dos fariseus, que eram longas, mas eles falam sobre as orações que os fariseus faziam, que eram orações bonitas, composas, em públicos. Jesus estava falando com uma galera que era totalmente religiosa. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que valorizavam a pureza, só que pureza de acordo com os seus padrões. E Jesus estava trazendo um ensino sobre pureza que fugia do senso comum. É como se Deus olhasse para ele e dissesse assim, olha, Deus não se impressiona nem um pouco com a higiene que vocês têm, com a preocupação que vocês têm de lavar as mãos, como se fosse aumentando a pureza. Deus não se impressiona nem um pouco com as roupas longas. Deus não se preocupa, não se impressiona nem um pouco com a pureza exterior, se você tem aquilo no corpo ou não, se você usa isso ou não. Não é essa pureza que Deus está procurando. Deus não se impressiona com pessoas que nós achamos impressionantes de acordo com o nosso critério de pureza. Vocês conseguem entender isso? Deus não fica impressionado com a nossa religiosidade, com o que nós estabelecemos como pureza de coração, ou como pureza. Ele olha algo que o homem não olha. Ele olha o coração das pessoas.
Se Jesus dissesse, por exemplo, assim, olha, bem-aventurado os limpos, os fariseus poderiam se colocar nessa posição. Porque eles eram, por fora, eram limpos. Eles chegaram a censurar Jesus Cristo e os seus discípulos. Dizendo para Jesus, os seus discípulos voltam do mercado e não fazem o quê? E não lavam as mãos. Isso está em Mateus 15, versículo 12. Então, eles disseram assim, por que transgridem o teu discípulo a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, no capítulo 15, no versículo 12, então cercando dele, os discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizam? Quando Jesus começou a pregar sobre a pureza, começou a pregar sobre a bem-aventurança, começou a pregar, os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, você sabia que os fariseus, ouvindo isso, ficam escandalizados? Eles se escandalizam, eles tremem. Porque hoje, nós colocamos um padrão de pureza, muitas das vezes, que não é bíblico. Tem gente que não usa maquiagem, tem gente que não usa calça, tem gente que se vê uma pessoa vestida com roqueiro, com roupas pretas, pensa que essa pessoa não pode ser pura. Isso tudo não impressiona Deus. Isso não mexe com as emoções de Deus. Deus, ele fala aí, nessa bem-aventurança, sobre uma pureza íntima. Salomão diz assim, capítulo 30 de Provérbios, versículo 12, diz assim, há uma geração que é pura a seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da imundícia. Então é que existe uma classe de pessoas que se sentem puras aos seus próprios olhos, de acordo com os seus padrões. Quando Deus olha para nós, a primeira coisa que ele vê é aquilo que o homem não tem muito interesse de ver. O quê? O nosso desejo, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Isso é realmente aquilo que nós quer, que nós somos. Mas por que Jesus fala sobre pureza de coração? Porque não pode haver pureza na vida se não houver primeiramente pureza no coração. Porque o coração é o centro de tudo. Até que o coração do ser humano seja puro, não importa as roupas longas que ele usa, não importa se não tem tatuagem, se não faz maquiagem, se não usa calça, não importa nada disso. Tudo que ele fazer é impuro aos olhos do Senhor. A menos que o coração seja puro, nada é puro aos olhos do Senhor. A pureza que o Senhor está a falar é algo íntimo, que vem daqui dentro. O apóstolo Paulo diz em Tito 1,15, fala assim, olha aqui, para os puros todas as coisas são o quê? Pura, mas para os impuros e incrédulos nada é puro, mas até a sua mente e a sua consciência são o quê? Contaminados. Tito 1,15. Deus, ele não vê nada além daquilo que o coração tem para mostrar. Deus não ouve nada além daquilo que o coração tem para fazer. Se você se aproximasse diante de Deus com palavras bonitas, com palavras impressionantes, mas o seu coração vive falando, pensando coisas más, cobiçando coisas sexuais, pensando sobre outras pessoas, desejando o mal, sem perdoar as pessoas, Deus atenta mais para as coisas que estão aí do que para as coisas belas que você fala. Porque aquilo que você é aquilo que define você como ser humano. E o que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê? Se você fosse ser definido de acordo com os desejos que você tem no seu coração, quem você seria? É o que Deus está tratando aqui. Então, porque é muito comum, até nós, até servos de Deus, como profetas, ser enganado por uma falsa pureza, uma pureza exterior. É muito fácil isso. Até o profeta Samuel foi enganado quando foi fazer o quê? Escolher os irmãos do rei Davi. Mas o Deus falou para o profeta dizendo assim, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Deus olha para o coração. Deus está muito mais interessado com aquilo que nós somos aqui dentro do que com aquilo que nós mostramos fora. É aí onde Deus vê. Então, mesmo os ensinos apostólicos, os ensinos de Cristo, eles visavam primeiramente o interior das pessoas. O objetivo da nossa instrução é o amor proveniente de um coração que é puro. 1 Timóteo 1,5. Mas hoje a nossa preocupação é com coisas externas. Se nós vemos uma pessoa que mudou externamente, talvez a sua forma de se vestir, deixou de fazer certo tipo de penteado, nós temos tendência de ver aquilo com uma grande pureza. Mas não é assim que o Senhor vê. Nós acabamos confundindo até dentro da igreja moralidade e piedade, moralidade e santidade. Muitas pessoas, por não saberem isso, acabam se relacionando até com pessoas descrentes bem educadas, pensando que são pessoas redimidas.
Uma pessoa pode ser muito moral, mas ainda assim ser muito impura no coração. Não é a moralidade que faz o ser humano ver Deus. Então, olha, sem a purificação, sem essa palavra bem-aventurança, ou bem-aventurado, ele quer dizer feliz. É o homem é puro de coração. Por causa de uma razão. Ele vai fazer o quê? Ele vai ver quem? Deus. Com a moralidade, nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Com aquilo que as pessoas veem a respeito de nós. Mas com a santidade, não. A santidade é uma coisa íntima. Um homem moralmente agradável, ele pode ser bom aos olhos das pessoas. Mas ele é mau nos seus desejos, no seu intento, nas suas motivações. Então, por que a pureza deve estar principalmente no coração? Primeiro, Paulo diz em Efésios 3:17, fala assim, que Cristo habita em vossos corações pela fé. Deus habita primordialmente no coração do ser humano. Aí é a morada de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, ele fala assim, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, e que habita na eternidade, cujo nome é que santo. No alto santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar os espíritos dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Em outro lugar, ele diz que Deus habita com o contrito de espírito. Paulo diz que Cristo habita no vosso coração pela fé. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o trono. É um lugar onde Deus se assenta. É um lugar que Deus olha com prioridade de pureza. É um lugar... Todo o nosso corpo pertence ao Senhor. Mas quando Ele olha para o nosso coração, se o corpo é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Deve ser o lugar mais santo. O que é o coração? São as emoções, são os desejos, são as vontades, aquilo que você anseia com a sua alma. O lugar mais importante do seu corpo não é o seu rosto que você embeleza, não são as suas pernas que você malha, é o seu coração, porque é aí onde Deus habita, é o que Deus quer ver em ti. Mas nós falamos tudo bem, nós concordamos com isso, mas a nossa preocupação não é cuidar disso hoje. Você vai ver, nós falamos assim, o que importa é o coração. Você vai ver que tem mais gente numa academia do que numa igreja para tratar o coração. O que importa é o coração, mas não é isso hoje, porque as pessoas cuidam mais das coisas externas do que do próprio coração. Por isso que as pessoas hoje são doentes. Você vê homens fortes, braço assim, mas comete suicídio, tem entregas, drogas, cheio de ansiedade, depressão, mulheres fortes com boa aparência, mas estão abatidas, angustiadas, depressão dali, desejo de se matar, medo, pânico, tomando um monte de antidepressivo. Por quê? Porque cuidaram de tudo. Questão de cuidar daquilo onde Deus deveria habitar. Não cuidam. As pessoas hoje não mexem no coração. Então, há um perigo aqui. Primeiro é porque a impureza de coração, ela é a causa de cegueira espiritual. Jesus fala assim, os limpos verão a Deus. Isso mostra um contraponto. Se você não é limpo, você não vai ver Deus. Você não vai ter um relacionamento com Ele. Então, o pecado suja a nossa visão sobre Deus. Pecados não tratados fazem o quê? Eles mancham. Pecados não confessados. Pecados ocultos. Pecados que a gente guarda. Eles são uma neblina em nossos olhos. Um homem com um coração limpo consegue ver Deus em tudo. Mas o de coração sujo não consegue ver Deus em nada. Deus está em todos os lugares. Uma pessoa que está com o coração sujo é como se tivesse uma escama nos seus olhos, não consegue ver. Como ele não consegue ver Deus em nada, ele nunca faz nada pensando em quem? Em Deus e na sua glória. Nunca pensa que nos momentos mais secretos da sua vida, Deus está vendo. Deus está vendo. Mas ele nunca pensa isso, porque ele pensa que Deus não existe, que Deus não está vendo ele, que para ele Deus é só um nome. Por exemplo, o Salmo 115 diz que, falando sobre os ídolos, fala que eles têm olhos, mas não quem? Mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Você fala no ímpio sobre Deus, ele ouve, tem ouvidos, mas não ouve. Ele não consegue ver. Por exemplo, o ímpio, ele afirma, Deus não existe. Isso é uma verdade para ele. Porque, por causa da cegueira do coração, ele não consegue ver Deus. Essa é a verdade dele. Mas ele olha para a pessoa e consegue ver Deus por causa da pureza de coração e diz assim, não creio, eu não consigo ver Deus.
Ele está falando a verdade dele porque é real. Na vida do ímpio é assim. Ele não consegue ver Deus. Não consegue ver Deus. Você lembra o que aconteceu com Yuri Gagarin? Aquele russo que foi o primeiro homem a entrar numa cápsula e a dar a volta no mundo. Quando ele desceu da sua cápsula, ele meio que debochou e falou assim: eu olhei na minha cápsula quando eu estava no espaço e não consegui ver Deus. Falaram para ele: se você tivesse aberto um pouquinho a porta da cápsula, você teria se encontrado com ele. Agora conseguem perceber? Essa era a verdade dele. Ele não conseguia ver Deus. Ele sentia que estava falando a verdade, porque essa é a realidade dele. Você não pode falar, não, ele está errado, ele está, mas é a realidade dele. Nós temos uma outra realidade. Porque eles são cegos, Foi o ensino de Jesus para quem? Para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver. Você sabe muita coisa da lei, você conhece a lei, mas você ainda não viu, você não viu nada. Você ouviu falar sobre Deus, você ouviu falar sobre a obra dele, mas há uma cegueira, há uma mancha no seu coração. Um homem natural não apenas não consegue ver, mas quando ele ouve, sabe o que ele diz? Loucura. Paulo diz, o homem natural não compreende. Não é que ele não ouve, para ele é loucura, os impulsos do coração. Ele não tem apenas problema em ver Deus, tem problemas em ouvi-lo, entender o propósito de Deus. As pessoas de coração impuro não conseguem ver Deus aonde? Na natureza. Não conseguem ver Deus aonde? Nas escrituras. Não conseguem ver Deus aonde? Na igreja, no seu povo. Para eles qualquer coisa é mais agradável do que Deus. Eles entram aqui e vão sentir que isso é uma coisa cansativa. É uma coisa chata ficar sentado, ver um moreninho falar, vai acabar quando? Então, para você entender, para isso a pessoa é uma coisa chata, mas essa é a realidade dele. Quem são eu falar que não? É assim que ele enxerga o mundo. Conforme o cachorro se enxerga. O cachorro não se sente infeliz porque não se sente cachorro. O cachorro está sempre no seu estado natural. Você não vai ver um cachorro depressivo, um cachorro cabisbaixo. Você não vai ver uma barata cabisbaixa, meu Deus, porque não se sente assim. Assim é os sujos de coração. Eles não são infelizes ou não estão infelizes porque não conseguem se sentir cegos e sujos como eles estão. Eles estão cegos para si mesmos, estão cegos para o Criador. E eles, como criatura, o maior problema disso é que eles não conseguem se enxergar do jeito que eles são. E eles lutam, eles dão a vida, eles morreriam por aquilo que eles acreditam. Eu não creio em Deus, eu sou um ateu. Essa é a verdade dele. O salmista diz o seguinte no Salmo 53, versículo 1. Diz o nécio, não há Deus no seu coração. Ele diz isso, não há Deus. Se o seu coração for sujo, a sua percepção sobre Deus será assim, distorcida, será suja. O que impede o descrente de ver a Deus não é a falta de sabedoria, porque nós temos que concordar com algo. Existem muitos descrentes que são mais sábios do que muitos pastores. Mas mesmo naquela sabedoria deles, eles não conseguem ver Deus. Eles estão cegos. Não é a falta de sabedoria que nos impede de ver Deus. É a falta de pureza. A pureza íntima. Isso nos cega. Então Jesus vai falar sobre essa bem-aventurança. Ele mesmo que está falando, olha, vocês não estão impressionados em nada. Deus não tem impressionado, porque nós às vezes olhamos para algumas pessoas e falamos, não, esse aqui, Deus ama todos, mas parece que esse aqui mexe com o coração de Deus. Olha como é que veste, olha como é que o cabelo dele é, olha... Não é isso que impressiona Deus. É uma coisa que ninguém vê, que só Ele vê. O coração, a pureza aí. Então, quem são os puros de coração? E que sinais eles têm? Então, a gente pode pensar que os puros de coração são quem? São os bobos. Tem um poema da Clarice que ela fala que feliz é ser bobo. O bobo não tem intenções malignas com ninguém. O bobo não defrauda ninguém. Ele vai falar a vantagem de ser bobo. O poema é esse, a vantagem de ser bobo. Ele vai falar sobre isso. Só que a pureza não é bobagem, não é você ser ingênuo, não é você acha que ser puro é fraqueza. Tenta ser puro pelo menos um dia inteiro para você ver quanto você precisa ser forte para lutar contra os maus pensamentos, contra os maus desejos. Você precisa ser muito forte para lutar contra a impureza do seu coração. Isso é força, isso é grandeza, isso é poder. Então quem são esses puros de coração? São aqueles que não têm um coração dividido. São aqueles que não têm um coração cheio de segundas intenções. São aqueles que não têm um coração dividido pela vaidade,
pelo orgulho, pela soberba, pelo desejo por grandeza, pela avareza, pela notoriedade e principalmente pelas motivações erradas. As pessoas são movidas por motivações erradas. Eles podem não ser isentos de pecados puros de coração, mas vão ser isentos de amor por eles. Eles vão ser o quê? Eles vão ser sinceros, íntegros, vão ser transparentes. A sua vida é um livro aberto para os seus amigos. Tem coisas na sua vida que se você soubesse, as pessoas, você fala, não, ninguém pode saber sobre isso porque vai escandalizar. Se tem alguma coisa na sua vida que você tem medo que as pessoas saibam porque vão escandalizar, isso é sinal de impureza. É o que ele está falando. O limpo de coração é um livro aberto. Todo mundo, ele não é duas coisas. Ele não está com o coração dividido. Ele é uma pessoa em público e é uma pessoa em quê? Em secreto. Então, é uma coisa muito interessante sobre a pureza de coração, que nós nos enganamos. É sobre pessoas que fazem muita coisa boa. É com pessoas que estão sempre disponíveis em todas as coisas. É tão difícil ter um coração puro, irmãos, que é tão difícil. Se você fala que não é difícil, você nunca tentou ser. Você pode fazer um monte de coisas moralmente boas, mas ainda assim você não ser puro de coração. As suas intenções podem estar manchadas com o pecado da vaidade, com o desejo de notoriedade, aplauso, mostrar uma suposta espiritualidade que não existe. Isso existe na sua cabeça. Então, vocês veem como é que isso é difícil. Se fizermos uma coisa boa, que exige um sacrifício da nossa parte, quase sempre não esperamos que pessoas reconheçam isso de nós. E ai delas se não reconhecerem. Ai delas ainda mais se não agradecerem pelo menos. Ah, fulano é ingrato. Nunca mais que eu faço isso pelo fulano. Nós sentimos que a pessoa está em dívida conosco por causa do bem que fizemos. Por trás do nosso desejo de ajudar aquelas pessoas, havia uma motivação, o desejo de reconhecimento. Nós sentimos que tanta gente que nós olhamos, que ajudamos, que nós sentimos que estão em dívida conosco. Você pode não falar, mas tem gente que você ajudou financeiramente, com seus recursos, com alguma coisa. Você olha e fala assim, não, fulano é ingrato. E ai dele se em algum momento ele discordar de você. Ai dele se em algum momento ele se afastar de você. Nem parece ajudar o fulano. Se soubesse, ah meu Deus, se eu soubesse. Só que os ensinos bíblicos não são assim. A pureza de coração não é essa. Jesus fala assim em Lucas 6,35, façam bem, emprestem e nem esperem nada em troca. Esse nada em troca inclui também o reconhecimento e o agradecimento da pessoa. Se você está a esperar, você não está cumprindo o que o Senhor falou. Eu falo, você vai fazer o bem, esquece. Saiba que o teu Pai que está no céu, Ele é poderoso para te retribuir. Amém. Você tem esperado o reconhecimento de quem? Então, um homem de coração puro, ele não espera nada em troca. Às vezes nem próprio elogio, nem recompensa, nem admiração. Eles são felizes por quê? Porque não estão à espera de nada, além de ver a Deus, além da pureza. Eles só querem isso. Eles só querem viver assim. E como seríamos felizes, irmãos? Você faz alguma coisa, assim ninguém elogia, assim ninguém vê, vida que segue. Porque eu fazendo isso por causa de Deus, é para agradar ao Senhor. Meus irmãos, até as nossas motivações até de ofertar na igreja, pode estar errada. Motivação de fazer alguma coisa na igreja pode estar errada também. E o bom de ser puro de coração, limpo de coração, é que sua única motivação é a santidade, é adorar o Senhor, é viver para Ele. Por isso que eles são felizes. Jesus está fazendo uma afirmação. Felizes são esses limpos de coração. Eles só vivem. Sabe aquela pessoa que só vive a sua vida? Ao fazer para Deus. Vida que segue. Nós podíamos se poupar de tantos traumas, de tantas dificuldades na vida que nós passamos, por causa de esperar reconhecimento das pessoas. Ah, como é difícil viver assim. E é muito difícil ser feliz vivendo assim, esperando das pessoas. E é comum, às vezes, ainda algo mais que chama atenção aqui, é comum as pessoas acharem que têm um coração puro, porque não bebem, porque não fumam, porque não roubam,
porque não se prostituem, porque não se drogam. Outros ainda acham que têm um coração puro porque foram batizados, ou porque oram, ou porque fazem jejum, ou porque gostam de ouvir boas pregações de bons pregadores. O Judas fazia tudo isso, irmãos. Judas pregava, Judas era batizado, Judas batizava, Judas também gostava de boas pregações, assim como você gosta. O gostar de boas pregações não é muita coisa. Judas estava andando com Jesus durante 3 anos, é muito tempo, 3 anos, próximo de Jesus, mas ele nunca foi limpo. Jesus falou, olha, vocês todos estão limpos, mas há um aí, esse aí não me passa. Eu sei como está o estado do coração dele, eu conheço. Então Jesus estava com Judas, olhem para Judas, os pés caminhavam com Jesus, as mãos tocavam na mesma ceia que Jesus, a boca falava com Jesus, os ouvidos ouviam Jesus, mas o coração nunca foi tocado por Jesus. O coração nunca foi afetado, tão próximo de Jesus, mas o coração tão distante. Isso mostra que mesmo uma pessoa com título de pastor, de pregador, não tem um título maior que o título de apóstolo. Uma pessoa pode ser todos esse título e ainda assim não ter o coração limpo. Agora, nós nos maravilhamos às vezes porque alguém com boa educação, às vezes sem nenhum título, veja irmãos, estamos a falar de um apóstolo. Deus falou, esse não me engana. Um homem com o coração impuro, como eu falei, ele está cego. Às vezes ele não vê, ele não consegue se enxergar. E quando falam de pureza de coração, ele não se questiona. Será que eu tenho mesmo um coração limpo, um coração puro? Quando Jesus falou assim, olha, onde você vai me trair? Judas falou que ficou mais quieto aí. E Pedro começou a questionar, será que sou eu? Porque isso incomoda. Pô, todo mundo, Jesus está falando sobre, será que sou eu? Eu não quero ser assim. Incomodou todo mundo e Judas não se incomodou com isso. Então, a Bíblia diz o seguinte, que o coração do ser humano é mau. De qual ser humano? De todos. De todos que nascem assim. É mau. E se você não consegue sentir essa maldade no seu coração, isso só mostra quão mau ele é. Isso só comprova essa tese bíblica. Porque ele é tão mau que discorda da afirmação bíblica. Discorda da palavra de Deus. E Jeremias diz assim no capítulo 17, no versículo 9, enganou-se o coração mais do que todas as coisas. E ainda mais, é perverso. É enganoso, é perverso. E quem pode conhecer? Nós enganamos os outros por meio dele. E ele ainda assim também nos engana, mas está em nós. É o que ele está dizendo. Mas isso é uma coisa que não acontece com alguns. Com toda pessoa que nunca nasceu de novo. Uma reflexão que eu faço hoje, aqui. Você recebeu um novo coração de Jesus? O que faz você pensar que uma pessoa que tem um novo coração pensa? O que te faz pensar que uma pessoa que tem um novo coração pensa as coisas que você pensa? Deseja o que você deseja? Em qual parte da Bíblia diz que as pessoas que têm um novo coração agem ou vivem assim? Nós devemos nos questionar sempre mesmo sobre realmente como está o nosso coração. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não tem Cristo como Salvador, não tem um coração puro, porque ela não tem desejo por Cristo. E não existe uma evidência maior de um coração impuro como as pessoas que não desejam Cristo. O fato de não estar desejando a Cristo é uma evidência clara de um coração imundo. As pessoas com desejos mais impuros dessa vida são aquelas que não têm desejo pelo Salvador. Isso nós olhamos para o nosso coração. Se não estamos desejando a Cristo, não estamos desejando as coisas boas da vida. Aquilo que Ele criou. Isso é uma análise sobre o estado do nosso coração. Se hoje Deus trouxesse aqui, fizesse subir o desejo mais profundo no seu coração, o que subiria? O que viria à tona? Nós devemos questionar o nosso coração. Não ficar questionando o coração dos outros, não. Nós devemos nos questionar nós. O Davi, no Salmo 51, no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Quando Davi disse isso, Deus já havia se manifestado para Davi. Eu falo que ele é um homem segundo o seu coração, feito maravilhas. Um homem com um coração assim, mas ainda sentia que ainda tinha impureza, ainda precisava de um coração puro. Com esse ensino aqui, com esse salmo simples, ele vai ensinar algumas coisas. Primeiro, que ele mesmo, com as suas forças, com a sua valentia, com o seu título de rei, não tem o poder de se criar um novo coração.
pelas suas próprias forças, ele não tem esse poder. Segundo, que pureza de coração é uma obra que só Deus pode fazer. Que um homem com todos os seus recursos, até mesmo o rei que tem todo o ouro da cidade, não consegue comprar com o seu ouro, com o seu título, nada. É uma obra completamente divina. Terceiro, que há esperança para pureza de coração, até mesmo para uma pessoa que cometeu adultério, uma pessoa que matou, como foi o caso do rei Davi. Mesmo ele sabendo disso, ele pede, porque ele consegue entender que Deus é misericordioso. Há esperança. Deus pode purificar o coração do adúltero. Deus pode purificar o coração do homem que matou alguém, se esse homem se arrepende. Há esperança. E ninguém é tão impuro que não possa ser purificado por Deus e se arrepender. Deus nunca olha para o coração do ser humano e fala assim, nesse caso já não tem jeito. Há sempre um jeito se a gente fazer o que Davi fez. Me dá um novo coração, Senhor, me purifica. Há esperança para pureza de coração. Até não para essas pessoas perversas, como nós. A limpeza, outro ponto aqui que ele fala que é maravilhoso aqui nesse salmo, é que a limpeza de coração, ela começa com o reconhecimento do quê? Da sujeira. Se você não reconhece que está sujo, você não vai sentir essa necessidade. Quantos de nós falamos, não, realmente, pastor, isso aqui é bíblico, mas não oramos assim, porque não sentimos. É uma coisa bonita de se ouvir, mas que não nos afeta. Nós oramos por um monte de coisas, mas não conseguimos orar por essa pureza, porque nós sentimos que temos o suficiente. Se você não tem dinheiro, você trabalha para ter mais dinheiro. Você não tem saúde, você procura um médico para ter mais saúde. É uma coisa que você sente falta e você vai atrás. E nós não vamos atrás dessa pureza de coração, porque pensamos que temos o suficiente. Oramos por tudo. Mas não temos essa necessidade de Davi. Senhor, eu preciso de um coração limpo. E ninguém tem um coração limpo que não nasceu de novo. Nós precisamos dessa pureza. Então, e ninguém nos ensina a nascer com um coração mau. Nós já nascemos assim, por causa do nosso pecado. É o que as Escrituras ensinam. Então, mas ainda assim, só o fato de Davi orar por pureza de coração, por um coração novo, isso levanta o quê? Esperança. Esperança de que é possível encontrar, é possível receber. Embora seja impossível para um homem criar isso neles, não é impossível para Deus. Porque o que para um homem é impossível, para Deus é o que é possível. Deus pode dar um coração puro na pessoa mais impura que você conhece. E mesmo se nós sentimos que somos as pessoas mais impuras desse lugar, se pedirmos como Davi, podemos alcançar também. Podemos. Então, o que chama atenção aqui é que Deus, antes do rei fazer esses pedidos, Deus já prometia coração limpo para o seu povo. Deus havia prometido no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, dizendo, porém a minha lei em sua mente e escrevereis em seu coração. Jeremias 31, 33. E eu lhes darei um coração de carne, um coração com singeleza, um coração de boas ações. Jeremias 32, 39. Isso ele fala assim, olha, que isso tudo é possível. Por quê? Porque ele disse, quem está em Cristo é nova quê? É nova criatura. Tudo se faz novo. Um coração novo. É possível isso. E Cristo pode operar isso em nós, depositamos a nossa fé nele. Se nós pedirmos um coração novo, quando eu falo sobre o coração, são as emoções, os desejos, as paixões mais profundas do seu coração. E Paulo, o mesmo ensino de Davi, o mesmo ensino de Cristo, é o ensino de Paulo, que ele fala que se você está em Cristo, você é uma pessoa nova, é um coração novo, um coração transformado. Darei por meio do profeta Ezequiel, ele fala também, olha, Ezequiel 36, 26, vos darei um novo coração. Eu darei. Davi pede, porque sabe que Deus é misericordioso para dar. Há um desejo grande de Deus em nos dar um coração novo. Ele pode nos dar, Ele quer nos dar. Mas será que nós temos buscado? Será que isso mexe conosco? Será que o nosso desejo por pureza é maior do que o nosso desejo por crescimento financeiro? Será que esse é o desejo que anseia o nosso coração? Porque a busca pela pureza não é a busca por reconhecimento das pessoas. É a busca, acima de tudo, por um desejo, por uma visão de Deus. Porque eles verão quem? A Deus. Amém. O que ele está falando aqui. Então, o salmista vai perguntar o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar?
Aquele que é limpo de mão e o quê? Puro de coração. Irmãos, uma coisa muito interessante aqui, ele não está em busca das pessoas mais sábias que existem, das pessoas mais estudadas que existem, das pessoas mais habilidosas que existem, das pessoas mais proativas que existem, das pessoas mais fortes que existem. É a pureza. Nós às vezes olhamos para as pessoas mais habilidosas e falamos, não, Deus pode usar essa pessoa de forma grandiosa, só que esse não é o critério de Deus. Deus não mede esse critério de acordo com as nossas habilidades. Deus vê o nosso coração. E nós como igreja, não podemos se enganar com isso. Nós devemos estar com um olhar divino. Então, o profeta Isaías diz assim, a minha mão fez todas essas coisas, diz o Senhor. E assim todos eles vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que, aleluia, para que olharei? Para um humilde e contrito de espírito que treme diante a minha palavra. Ele olha para o humilde de espírito, para o contrito de coração. É para esse que Deus olha. A humildade de coração, a pureza de coração. É aí onde Deus vê. Então, o mesmo texto que nós lemos em Mateus, e Paulo vai falar em Coríntios, o escritor aos Hebreus também fala, usando uma outra linguagem, ele fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá a Deus, o Senhor, ninguém. Vocês conseguem entender que o foco sempre é o mesmo? Santidade e ver a Deus caminham sempre aqui junto. Meus irmãos, sem santidade de coração, sem pureza de coração, você pode ouvir os melhores sermões, pode ser habilidoso, você pode ser a pessoa que faz um monte de coisas na sua vida, você não verá o Senhor. Você pode participar de todos os cultos da igreja, se você não for puro de coração, você não vai ver o Senhor. Não importa se for pastor, rico, pobre, branco, amarelo, indígena, sem santidade ninguém vai ver. Não existe exceção. Não basta o desejo de ver a Deus. Isso nunca foi suficiente. Isso nunca foi um critério. Deus estabelece um padrão. Ele fala, sem a santidade, ninguém. Você vai entender que ninguém mesmo de ninguém. E nós conseguimos ver o desejo de alguém em ver o Senhor por causa do seu desejo por santidade. O desejo por santidade não é um desejo por atividades. Entenda, porque a santidade é uma forma de atuação interior. É uma coisa íntima que as pessoas nem percebem, porque você se mantém puro no seu interior. E não importa se você fale bem, não importa o que você lê sobre Deus. Se você não tem desejo por santidade, você não tem desejado a Deus. Você consegue entender isso, irmãos? O que o Cristo está dizendo? Se é bom, ninguém verá Deus. A santidade e o desejo de ver a Deus caminham junto. Você quer ver o Senhor? Seja santo. É o que ele diz. Você quer caminhar com o Senhor? Permaneça santo. Você quer habitar com o Senhor? Permaneça santo. Se você não tem esse desejo como sua prioridade, você não tem Deus como sua prioridade. O desejo por santidade. A santidade, ela não é uma coisa, ela não é uma roupa, ela não é uma coisa que nós fazemos. Ela é um sentimento que nos faz odiar o pecado. Nos faz sentir, ter o que Paulo diz, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O sentimento de pureza, o sentimento de ódio pelo pecado. Se você não consegue ver essa beleza na santidade, você nunca vai conseguir ver beleza em Deus. Nunca. Vocês já pensaram se o padrão de beleza fosse santidade, como o mundo estaria cheio de pessoas feias? E se santidade fosse o padrão de beleza, porque esse é o padrão de beleza divina no céu. Deus é adorado pela beleza da sua santidade. Mas nós não conseguimos ver beleza na santidade. Nós vemos como um fardo. Nós vemos como uma coisa chata. Nós vemos uma coisa cansativa. E se nós encontrarmos um irmão que é piedoso, que é santo, nós queremos se afastar daquele irmão. Que para nós vão querer parecer as coisas meio santas assim. O puritano. Só que às vezes o problema está em você. Está em você mesmo. Então pensa em algo. Se hoje nós pudéssemos colocar Deus no espelho, para podermos ver como Deus é, aquele espelho refletiria o que? Santidade. É o que Ele é. Ele é santo.
Ele é santo. E Deus, Ele é apaixonado por santidade. Ele é apaixonado por corações puros. Porque quando Ele vê um coração puro, Ele vê a sua própria imagem aí. Ele se enxerga aí. É como se quando Adão olhou para Eva, falou, olha a carne da minha carne. Quando ele olha um homem de coração puro, como se Deus falasse, ele é a imagem da minha imagem. Eu sou assim, com essa pureza. Ele é o critério, ele é o padrão. Então, vocês já viram como é que a pomba... Eu estava observando as pombas ontem. Em todo lugar que a pomba... Vocês nunca vão ver uma pomba na lixeira. Não existe pomba na lixeira assim. Pelo menos eu não vejo. Na lixeira, na fezes, eu não sei. Não sei como é que é em outro bairro, mas desse bairro aqui, pelo menos. E o Espírito Santo de Deus, nas Escrituras, tipificado como uma pomba, que são animais que gostam de estar no lugar puro. Quanto mais puro for o lugar, parece mais desejo. A pomba tende a estar aí, naquele lugar tranquilo, puro, naquele lugar limpinho. Então, isso devia nos motivar, porque tanto os cristãos hebreus, como Cristo, eles usam um ponto de partida para a santidade, para a pureza. Ver quem? A Deus. Esse é o ponto de partida, ver a Deus em nós. E os puros de coração, eles vão ver Deus. Não vão ver Deus como Adão no jardim, que ficou com medo, que ficou com temor. Eles vão ver Deus como Adão viu a Eva antes de pecar, com prazer. Ou como a rainha Esther viu o rei com prazer, com desejo de tocar no seu cetro. Eles não vão ver Deus com temor, com medo, como alguém que os matar, os destruir, ou como um juiz. Verão Deus como um pai. Verão Deus como alguém que quer se relacionar. Vocês já pensaram como será drástico você se encontrar com um Deus que é puro, e você não for puro? E você mancha os teus olhos que devem ver o Senhor com pornografia na internet, vendo coisas ilícitas em filmes, em séries. Você mancha os teus olhos vendo promiscuidade. Você acha que os olhos que veem o Senhor no céu vão se alegrar vendo a pornografia, a promiscuidade na terra? Não acredito nisso. Os olhos que verão o Senhor no céu, eles são primeiramente santificados na terra. Porque os seus olhos são a porta de onde? Do seu corpo. É por meio que tudo entra. Então, quando ele fala assim, que os limpos de coração verá a Deus, está dizendo, é um chamado para uma promessa também. Está dizendo assim que eles vão ver o que é invisível para muita gente. O Deus invisível será visto pelos limpos, pelos puros de coração. Está dizendo que eles verão a Deus de uma forma eterna. Nunca serão banidos da face do Senhor. Verão Deus por toda a eternidade. Agora pensem comigo, se essa promessa de ver o Senhor não faz alguém andar em santidade, nada mais será. Então, se eu tenho desejo de ver Deus de verdade, eu vou ter desejo pela santidade. Então, você deveria purificar os seus olhos, porque eles são os únicos membros que você tem para ver o Senhor. Os únicos. Esses olhos que você tem no seu... Aqui, eu não consigo tocar aqui no meu por causa dos óculos, mas um dia verão o Senhor. Você consegue enxergar isso? Que um dia, se você se manter puro de coração, você vai ver Deus. Você verá o Senhor. É o que Jó disse. Eu estabeleci um pacto com Deus e não estabeleceu meus olhos para cobiçar as moças. Sabe, ele não promete outro meio, tipo vocês, os limpos de coração, vão ser ricos, vão ser prósperos, vão ser aquilo. Ele fala, o próprio Deus, ele se promete, fala, eu quero ser visto por vocês. Sejam santos por causa de mim. Não é por causa do desejo do pregador apenas, é Deus. É Deus falando isso, é Deus. E pensam no céu. O céu é maravilhoso. Nem é por causa dos anjos, nem é por causa daquelas ruas de ouro, nem é por causa do apóstolo Paulo que nós vamos encontrar lá, mas é por causa de Deus. De ver o Senhor. Toda vez que falamos assim, não vamos encontrar Paulo. Irmão, você vai estar tão fascinado com Jesus que nem vai querer olhar para Paulo. Você vai ficar encantado com Deus, com a glória dele. E você vai, meu Deus. Então, você deve entender algo, que não é o medo de ir para o inferno que evita com que uma pessoa viva no pecado. O medo não é suficiente, mas é o desejo de ver a Deus.
isso dá força, isso dá ânimo. O medo pode nos estremecer por um tempo, mas é a paixão pela beleza de Deus que nos mantém constante na busca pela pureza. Isso mantém constante. Não o medo, não o temor, é a paixão. O critério sempre para a busca de santidade nunca foi o temor. Foi a paixão por Deus. Foi o desejo de ver a Deus. Então, você deve olhar para cada pecado que aparece em sua vida como uma tentativa de te impedir de ver a Deus. Você deve encarar isso com mais seriedade. Nós, às vezes, olhamos para o pecado apenas como uma definição. Pecado. Pecado. Só que o pecado não é apenas uma definição. É uma barreira entre você e Deus. É uma coisa que te impede de ver o Deus que você ouve. Te impede e vai te impedir. O pecado é muito mais do que isso. Ele te afasta. Deus não vai se afastar de você por causa da pobreza. Satanás não tem poder para te afastar de ver a Deus. Mas o teu pecado tem. A tua impureza tem. É a única coisa para te impedir. Não é o seu título, não é nada. Nem é o seu muito conhecimento ou ausência dele. É a pureza de coração, irmãos. Mas uma pergunta que eu faço com sinceridade aqui, nessa noite, isso tem sido uma prioridade para nós como igreja? Ou nós estamos muito preocupados, às vezes, com questões secundárias da nossa vida, do nosso dia a dia, mais do que com a pureza do nosso coração, do nosso íntimo, daqui dentro de nós mesmos? Então, Paulo, ele fala assim, em 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos de tudo que o contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Portanto, fala, vocês têm uma promessa, vistem essa promessa, se purifiquem. Vivem santos, vocês têm uma promessa, vocês receberam essa promessa. Então, a busca pela pureza de hoje, ela vai resultar em ver a glória de Deus amanhã. Não é em vão. Não estamos a lutar por uma coisa vazia. Nós temos uma promessa de ver a Deus. Isso deve nos encorajar. E isso mantém a Jó constante, porque no meio daquele seu sofrimento, você vai encontrar em Jó 19:26, no meio do seu sofrimento, das suas calamidades, ele se mantém quieto e ele fala o seguinte: eu sei que contemplarei a face do Senhor, o meu Redentor vivo, os meus olhos verão o Senhor. Ele fala ainda que o meu coração se desmaia por dentro, é abatido por tudo. Ele vive, e eu verei, e eu contemplarei. Isso era uma força para Jó, mas ele não tem sido uma força para nós. Esse desejo de ver o Senhor. Então, vou ler alguns textos bíblicos aqui. Como é que um homem pode purificar o seu coração nesse mundo impuro? Como? O salmista diz no Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem no seu caminho? Observando a sua palavra, observando e andando de acordo com quem? Com a sua palavra. Como o jovem purifica o seu coração? Guardando a palavra. O segredo de manter o coração limpo é manter a palavra dentro dele sempre. Guardando, protegendo. E quando você guarda a palavra no seu coração, ele te guarda das tentações, dos maus pensamentos, dos maus desejos. Não é você ficar toda hora falando, está amarrado. A sua mente está vazia, você tem mau pensamento, é porque ela está vazia da palavra de Deus. Uma mente vazia da palavra de Deus é uma mente cheia de impureza. É a palavra que enche o nosso coração de coisas boas. Então, o apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 3, ele ainda vai falar mais sobre isso. O salmista também diz assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sempre que falamos sobre pureza de coração, Jesus está falando, olha, é sobre pureza, é sobre guardar a palavra, Em João 17:17, Jesus fala assim: santifica-os aonde? Na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Efésios 5:26, ele fala, a fim de santificá-los, tendo purificado com o lavar da água, por meio de quem? Da palavra. Só um meio de ter o coração limpo e puro. Não é pela boa educação, mas é pela crença na palavra de Deus. É pelo
é pela meditação. É como se você, toda vez que você medita na palavra e crê nela, eu preciso falar óbvio, né? Você medita e crê e pratica, é como se você tivesse se lavado a sujeira que está no seu coração. A palavra lava, ela é chamada de água, ela lava. Então, cada dia que você acorda, assim conforme você precisa lavar sua boca, você precisa lavar o seu coração com a palavra. E se você fizer isso logo cedo, uma maravilha, irmãos. Se fazer de manhã é bom. Eu gosto de ler sempre os versículos bíblicos pela manhã, porque é bom começar o dia sempre ouvindo a voz de Deus. O dia começa, maravilha, é sério. Tem esse costume de lavar o seu coração, porque antes de agora você imagina, você acorda, já chega no trabalho, já ouve o seu chefe, já ouve o seu colega, vão fazendo fofoca aqui, você viu o que o fulano fez ontem, não, mas quando a palavra já está aqui no seu coração, não, aquilo é diferente. Tenta fazer um texto, você vê como é que o seu dia começa, se mantém, quando você começa a ler com Deus. Antes de abrir a porta do nosso quarto, a nossa janela, nosso coração deveria estar aberto pela palavra de Deus. Senhor, fala comigo, me diz como devo agir. Uma coisa que eu gosto de fazer, e recomendo aos irmãos, leia um versículo bíblico durante o dia e fique pensando nesse versículo. Fique pensando nele, fique pensando nele, fique pensando nele durante o dia. Pelo menos você agora tem uma coisa boa para estar pensando durante o dia. Os pensamentos bons não vão descer do nada. Não vem do nada de repente. Assim, meu Deus, tanto pensamento ruim. Você precisa escolher quais serão os seus pensamentos. O que vai governar o seu coração pela manhã, vai governar o seu dia. Então eu quero convidar você a fazer essa análise. Hoje você se considera uma pessoa que tem um coração limpo, que já recebeu um coração limpo, ou que carece de um coração limpo ainda. Davi, ele diz, se essa é a necessidade em você, peça ao Senhor, que Ele é generoso para dar essa pureza de coração. É todos nós. Ele não faz distinção de pessoa, porque Ele promete na sua palavra, o que busca, encontra. O que pede, recebe. Mas eu não tenho coração limpo. Ele fala, peça ao Senhor. Ele ninguém nega. Porque o apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva vem da onde? Vem do nosso Pai Celeste, vem do céu, incluindo a pureza de coração. Quero convidar vocês nessa noite, irmãos, a orarem, a terem fazendo essa reflexão.